E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. 3-0 pro Flamengo. Eu começo dizendo que, cara, fica meio engraçado, né? Dizer que tá tudo ok depois de tomar 3-0. Mas hoje, esse jogo com o Flamengo é o que eu dizia. Era realmente para a gente ver se temos bala na agulha, pelo que podemos brigar, né? O time do Flamengo tem uma qualidade imensa, tem quantidade imensa de jogadores de qualidade, enquanto o Grêmio tem um grupo, vinha de 5 vitórias seguidas, melhorou muito após o Grenal, e fomos degrau a degrau e paramos hoje no Flamengo. Foi um resultado injusto, o Grêmio poderia ter ganhado? Sim, até poderia. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que o Grêmio. Tá? O Flamengo teve qualidade, principalmente pelos lados das laterais, que foi onde que atrapalhou muito o time do Grêmio. O Grêmio poderia ter empatado? Poderia. O Grêmio poderia ter perdido de 2-0, de 3-2, de 3-1? Poderia. O que eu digo é que 3-0 parece que o Grêmio não jogou nada, e o Grêmio jogou, com todas as suas limitações. O que atrapalha dentro do sentimento do torcedor do gremista é que o Grêmio, com todas as limitações, também já ganhou jogos. Mas não posso negar que o Flamengo mereceu ganhar o jogo. O Grêmio começa a partida num taco-a-taco do Flamengo, jogando muito bem, marcando a saída de bola, o Flamengo também, só que o Flamengo com seu lateral direito, Wesley, né? E o lateral esquerdo também, segurando o João Pedro e uma briga constante entre Cuiabano e Wesley, o gol dele sai dali, atrapalhou muito o time do Grêmio, que teve que acabar jogando pelo meio sem os apoios dos laterais, tanto direito quanto esquerdo. O Cebolinha atrapalhava o João Pedro, né? E o Grêmio é lento no meio campo, mas ainda assim jogava bem, articulava muito bem o Soares, né? Só que chegou um momento, no erro de bola ali do Cuiabano, a bola sobra para o Cebolinha abrir o placar, e o Grêmio começa então assim a construir a sua derrota para o Flamengo, mas sempre jogando do mesmo jeito. O esquema do Renato, a gente viu um time que lutou, que jogou, que conseguiu articular jogadas, né? Mas ainda assim teve falhas. O Grêmio, volto a dizer, o grande problema do time do Grêmio é esse, é um problema de setores de meio campo, é lento o time time do Grêmio. O Grêmio só tem velocidades nos laterais. O Grêmio realmente hoje mostra que esse discurso do Renato é precisar de homens de extrema e de velocidade é real, né? Pois o Grêmio não tem velocidade nem no meio campo e nem pelas extremas. E foi nas extremas que seguraram a articulação, a jogada em bloco. O Grêmio joga em bloco, né, do time do Grêmio, e foi aí que o Grêmio sucumbiu. O Grêmio lutou, o Grêmio criou, o Grêmio ganhou a segunda bola, o Grêmio se esmerou, mas termina o primeiro tempo perdendo. A gente volta até para o segundo tempo, o torcedor, eu pensando, dá para empatar, cara, e dava. O Grêmio criou chances no primeiro, criou chances no segundo, veio na mesma toada que o primeiro tempo, dando espaço para o time do Flamengo. Everton Ribeiro jogou um bolaço, Gerson jogou muito bem no meio campo, Vila Sante, que jogador, cara, como corre, como joga, né? Bitelo no segundo tempo, principalmente, errando muito passe, mas sendo o jogador principal onde Soares busca e vê qualidade. Soares foi muito mais uma ilha do que no primeiro tempo. Soares foi muito pouco articulado, o time do Grêmio cansa, né? O time do Flamengo faz o segundo gol com o Pedro, o Grêmio dá uma certa sentida, parece segurar o resultado, né? Renato dá umas mexidas e o Grêmio consegue articular jogada. Soares, o melhor jogador no segundo tempo disparado,
por mais que tivesse, a gente voltou, chamou o jogo e dos seus pés sempre saiu uma grande jogada. Enquanto o Cristaldo, nesse momento até o Cristaldo já tinha saído, foi um jogador bom no primeiro tempo, no segundo tempo mais uma vez sucumbiu, né? E aí mata o time do Grêmio. O Grêmio toma um terceiro gol, podendo, com o jogador, aquele Bruno Henrique, já no final do segundo tempo, mas o Grêmio poderia meteu 3 bolas na trave, duas, 3 bolas na trave no segundo tempo. O Soares, que jogador, mas o Grêmio realmente resume a partida é o Grêmio não ter a qualidade e a quantidade de jogadores de qualidade em campo e o discurso do Renato, que hoje realmente, analisando até esses dias, o Chico dava razão para esse discurso do Renato, me dizendo, mas Mariano, se tu for ver, todo time tem pelo menos por um lado um jogador de extrema, que é onde puxa a marcação, onde dá para articular outros esquemas do meio campo para frente. E aí, inclusive até defensivamente, né? Um jogador que chama e segura a marcação lá em cima, como o Flamengo fez hoje com os seus 2 laterais, um lateral e um extremo. O Cebolinha de um lado, o lateral, o Wesley, aquele do outro. Não posso dizer deitou e rolou em cima do Cuiabano, que fez uma boa partida, errou, mas fez uma boa partida. É um jogador que muitas vezes até eu pensei em que nós tivéssemos um lateral, era melhor ter sacado o Cristal, ter entrado com o Cuiabano de ponta, mas não tinha o lateral. O Reinaldo tá pisado, tá... Agora eu já esqueci. E o Barbosa, obrigado Fluminense, né? Vazou. Obrigado Fluminense mais uma vez. O Grêmio então teve que jogar com o Cuiabano, que não fez uma má partida, errou, teve um adversário difícil, foi vitorioso muitas vezes ofensivamente sobre o Wesley, mas errou. Cara, foi um jogaço de futebol, onde realmente o resultado não transfere bem o que aconteceu no campo, né? Volto a dizer, o Grêmio poderia ter ganhado, empatado, poderia ter perdido em menos gols. Eu achei injusto assim a sensação de goleada que não deveria ter sido. No mais, o Grêmio mostrou exatamente em que patamar está. Eu acho que numa situação de mata-matas, Copa do Brasil, e com os reforços, agora pegando esses dois, porque é muito diferente a derrota do Grêmio pro Palmeiras e essa pro Flamengo. O Palmeiras, o Grêmio tomou um 4-1, um planejamento foi lá perder, não jogou nada, e dessa vez não. Por isso eu digo, o resultado não, o placar não é terra arrasada. Agora, o Grêmio tem, como é que eu posso dizer, como eu digo, o Grêmio poderia ter ganhado. Agora é aquele velho estilo do Grêmio, contra tudo e contra todos, ganhar na raça. O Grêmio mostrou que poderia, então eu volto a dizer... ficou xarope o Renato, mas não foi um resultado ruim. Foi previsível e o placar não transfere o que foi o resultado. É isso aí.